Eu quero iniciar aqui contando uma história muito interessante. É uma história que ela vai chamar muita atenção das pessoas que pararem para assistir esse vídeo e observar bem. Essa história é de um lugar que o povo vivia. Era um povo muito atrasado, muito simples, sem recurso. Enfim, era um lugar assim, muito parado demais. E nessa comunidade, ali criou-se um rapaz que ajudava muito aquele povo. Esse rapaz, ele era é como se fosse um professor nesse lugar. Mas muito sábio ele era. E ele gostava muito de ajudar as pessoas, ensinar. E diziam que esse lugar, o povo era bobo, povo bobo. Mas na realidade era um pessoal que não tinha instrução nenhuma. Vivia simplesmente a cultura deles ali. O que eles criavam, eles viviam. E dentro dessa comunidade, esse rapaz cresceu com muita sabedoria, sabe? Sabedoria de natureza dele, né? Vivia com seus pais ali, e ali ajudando um, outro, aquele povo que não tinha recurso nenhum, conhecimento. E dentro desse rapaz, criou-se aquele desejo no coração dele de ajudar. Era muito bom, ele muito prestativo, né? E ali, aquela comunidade, na realidade, ela cresceu diante daqueles ensinamentos que aquele rapaz orientava aquele povo. Um povo que eles não tinha orientação antes de ninguém, e aquele rapaz cresceu ali, ensinando a todos, conversando. E um certo dia, esse rapaz chamou seus pais e conversou com eles. E disse: eu vou seguir mais para frente para ajudar pessoas que precisam de ajuda e não tem recurso, não tem nada. E pelo menos eu vou dar umas orientações para as pessoas que precisam. Seu pai e sua mãe se entristeceram muito, certamente choraram bastante, né? Com a despedida daquele rapaz, que no outro dia seguinte ele ia procurar um outro lugar para ajudar as pessoas, que ele ia seguir a sua viagem. E seus irmãos que ficariam ali, né, também, ia deixar muita saudade. E logo pela manhã, ele selou o seu cavalo, despedindo daquele povo, e seguiu. Foi embora. Caminhou, andou muito. Chegando bem à frente, num lugar lá, ele observou muitos gritos, homens gritando, falando alto, e ele ficou curioso o que estaria acontecendo. Era o caminho dele, né? E lá ele seguiu. Chegando bem adiante, ele viu aquele aglomeração de pessoas, muita gente ali que conversava, falava alto, e viu também duas pareias de boi. Ali havia um rio, um riacho, um pequeno córrego, né? E aquelas pareias de boi que estavam ali, e aqueles homens gritando, o que acontece? Ele parou e ficou observando aqueles homens tentando espichar um pau. Amarrou 2 boi de cada lado e ali eles surravam aqueles boi. Eles espetavam aqueles boi tentando espichar aquele pau. Veja só a tamanha sabedoria que tinha essas pessoas, né? Espichar um pau
Onde foi isso, né? E aquele rapaz chegou ali com aquele gesto de bondade, de amor, né? De ajudar aquelas pessoas e incentivá-los para que eles tivessem um sucesso no que eles fossem fazer. E ali ele tomou uma decisão e pediu para aqueles rapazes, aqueles homens que estavam ali, ouvir ele um pouco. E eles pararam com o trabalho deles e foram ouvir ele. E ali ele começou a dar orientações para eles. Falou: olha, esse pau que vocês cortaram, essa árvore, ela não é suficiente para atravessar esse ribeiro. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que cortar uma outra árvore. Mas antes disso, vocês têm que medir o ribeiro, a largura dele, e calcular mais ou menos uma árvore bem alta que vocês podem cortar e fazer essa ponte que vocês desejam fazer para beneficiar a população aqui. Sem isso, não há possibilidade de fazer, esticando uma árvore, um pau. Esses rapazes aceitaram o conselho, a orientação dele. Cada um pegaram seus machados e foram derrubar uma outra árvore. Lá trabalharam, derrubaram a árvore, cortaram e utilizaram aqueles bois para puxar aquela árvore até aquele ribeiro e ali atravessar aquele pau. Cortaram aquele um e o rapaz falou: vou acompanhar vocês por hoje aqui e orientar a maneira que vocês podem fazer. E ele ficou ali acompanhando. Eles foram lá, cortaram uma outra árvore, calculando mais ou menos a distância, colocaram uma de um lado e outra, e iniciaram a pregar o tabrado, não sei, colocar os paus ali onde iriam passar. E o rapaz até deu lá mais uma orientação para eles. Aqui vocês podem fazer o quê? Fazer também um apoio, que seria o quê? Um corrimão para vocês passarem. Veja bem que esse rapaz ele era bem orientado, bem sábio mesmo, porque naquele tempo falar em colocar um corrimão numa ponte que faziam no interior era muito difícil, né? Normalmente as pontes não tinham isso. E ele acrescentou um pouco mais para ajudar. Trabalhou aquele dia, parte do outro dia junto com aqueles rapazes ali, aqueles homens orientando. E onde aqueles homens estavam tentando espichar um pau, né? E judiando aqueles bois que já sangravam muito ali. E então ele ali ajudando aqueles rapazes. Continuou ajudando eles. No dia seguinte, aí ele falou: olha, eu vou deixar vocês terminando tudo e vou continuar minha viagem. Selou o cavalo e continuou. Seguindo em frente, bem em frente. Ele avistou um homem que entrava dentro de uma casa com um balaio, entrava e saía. Entrava e saía com aquele balaio. Ele se aproximou, chegou ali, deu um bom dia, aquele homem só respondeu bom dia e continuou aquele trabalho, entrava ali na casa e saía, chegava lá fora, ele pegava aquele balaio, como se estivesse enchendo aquele balaio, e entrava dentro de casa e voltava. Aí o rapaz viu que aquele balaio estava vazio, observou bem, com a sua curiosidade, e perguntou para aquele homem: o que o senhor leva nesse balaio aí? Ele falou: não, eu fiz essa casa
e ela ficou muito escura. E eu estou levando a claridade lá para dentro. Vou encher a casa de claridade. Aquele rapaz, diante das palavras daquele homem que ali relatava para ele que estava levando claridade, ele sentiu compaixão daquele homem, porque era um homem que não sabia nada mesmo. E aí ele falou: senhor, é o seguinte, quando o senhor construiu a casa ficou escura, essa casa de taipa, o que o senhor tem que fazer? Não há possibilidade de clarear. O senhor tem que levar lá dentro uma lamparina ou um lampião para clarear dentro de sua casa. Porque não há meio de clarear uma casa o senhor levando a claridade aqui dentro, porque a claridade é invisível, o senhor não vê, não tem como o senhor pegar. E o que o senhor tem que fazer diante disso? Abrir janelas na sua casa, colocar mais uma porta, só tem uma porta. Se o senhor abrir a janela, a claridade de fora vai entrar dentro de casa. E a casa vai ficar clara. Ela não vai ficar com total claridade, mas vai entrar a luz do sol dentro de sua casa e ela vai ficar clara. E ali ele acompanhou aquele homem fazendo aquele trabalho, abrindo aquelas janelas, porta, até que concluiu o trabalho daquele homem. E aí no dia seguinte ele tomou a mesma atitude e disse: eu vou seguir o meu caminho, e despediu daquele homem, arriando o seu cavalo, selou o cavalo, montou e foi embora. E chegando adiante de um povoado, ele observou também, ouviu muito choro, muito grito naquela casa. Ele ficou pensando: o que será que está acontecendo ali? E aproximou, bem próximo, mas ficou de longe observando. Eu vou dar uma pausa para continuar contando essa história. E você vai me seguindo aí, que vale a pena, viu? Vai me seguindo.